Glória a Deus, graça e paz a todos. Jó capítulo 20. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre. E os que o conheceram perguntarão: onde está ele? Voará como um sonho e não será encontrado, será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram não verão mais, e o lugar onde ele estava não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua, o saboreie e não o queira largar, mas o retenha em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago. Será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre. Sugou o veneno de cobra, a mordedura da víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum. Porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não construiu. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, por isso a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza ficará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha das suas costas, e esta vem brilhando com o seu fel, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, a terra se levantará contra ele, as riquezas de sua casa serão levadas embora, como água serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é da parte de Deus a sorte do ímpio, esta é a herança decretada por Deus. Capítulo 20 é a última fala de Zofar, um dos amigos de Jó. E mais uma vez Jó é acusado de ímpio, de homem mau, de homem que não conhece a Deus, incrédulo. E essa talvez seja a tônica de todos os amigos de Jó. Para tentar explicar o sofrimento dele, eles dizem: você pecou deliberadamente contra Deus, você realmente não conhece a Deus, por isso você está sofrendo tudo isso. Mas é muito interessante perceber no capítulo 20 a fala de Zofar, porque nesse capítulo a gente vê o perigo, ou talvez os perigos, de falarmos de maneira impulsiva. Nós erramos muito por falar de maneira impulsiva. Você percebe que ele falou assim por ele mesmo. No versículo de número 2, ele diz: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Perceba que ele fala movido por uma angústia interior de que ele tem que falar. Quantas vezes acontece isso com a gente? A gente acha que tem que dar resposta às pessoas automática, às vezes diretamente ou virtualmente. Tudo que vem à nossa cabeça a gente acha que a gente precisa falar. E a Bíblia nos exorta muito
a gente ser prudente para falar, tardio para se irar, tardio para falar, e pronto nós devemos ser para ouvir. Nós deveríamos parar para ouvir melhor, e quando falar debaixo de um pouco mais de reflexão, de pensamento, de avaliação. Zofar então peca aqui de várias maneiras, mas a raiz dessa última fala dele é a impulsividade. Ele não apenas fala por impulsividade, mas ele fala também para se defender. Você percebe isso no versículo 3. Eu ouvi a repreensão que me envergonha. Ou seja, ele levou para um lado pessoal o que Jó estava falando. E ele diz: mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Como é ruim quando a gente fala por impulso ou para defender a nós mesmos, defender as nossas ideias, defender a nossa imagem. Nós não deveríamos buscar nos defender, o Senhor é quem nos defende. Nós deveríamos confiar mais naquilo que o Senhor fala sobre nós, naquilo que o Senhor faz, a partir do que as pessoas estão falando acerca de nós. A nossa confiança em Deus vai ser muito provada quando a gente ouve de que tem pessoas falando coisas que nos ofendem ou até denigram a nossa imagem. Você percebe então que Zofar, ele teria sido muito melhor se ele tivesse ficado calado, mas ele quis falar, e mais uma vez ele peca no seu discurso, mais uma vez ele é duro contra Jó. E no capítulo 20 de Jó, nós temos uma lista de desgraças que atingem o ímpio, descrevidas por Zofar. Desgraças que atingem o ímpio, que é um discurso quase perfeito. E no final eu vou explicar por que esse discurso é quase perfeito. Zofar está falando aqui que o ímpio é aquele que abandona Deus, que vive uma vida impiedosa, sem piedade, sem temor de Deus. Ele tem uma alegria passageira. Versículo número 4. Será que você não sabe? Desde quando o ser humano está sobre a terra, versículo 5, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea. Não é verdade, irmãos? A vida do ímpio, daquele homem que anda longe de Deus, é uma alegria passageira. Zofar está falando isso para Jó. Segundo, ele diz que o ímpio, o seu orgulho vai o destruir. Olha que lista de consequências de uma vida longe de Deus, que são verdadeiras. Ele diz: o seu orgulho vai te destruir. Versículo 6, ainda que a sua presunção chegue aos céus, e a sua cabeça atinge as nuvens, como o seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre. Está falando aqui do fim daquele homem que vive por presunção, soberbo, orgulhoso. Terceiro, na lista de consequências de uma vida longe de Deus, Zofar fala da consequência dos pecados sobre os seus filhos. A Bíblia fala sobre isso, que todo pecado que o homem comete, de alguma maneira, traz consequências sobre os filhos. Não culpa. A culpa, ela é individual, mas os filhos sofrem consequências até mesmo de observar o comportamento pecaminoso dos seus pais. E ele fala isso no versículo de número 9 em diante, principalmente no 10, ele fala: os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens. Ele está mostrando aqui como se os filhos tentassem devolver dinheiro aos pobres, porque Zofar acusou Jó de ser alguém que de alguma forma explorou os pobres, tirou dos pobres. E ele está dizendo: seus filhos vão tentar consertar isso e não vão conseguir. Até o pobre vai devolver, vai falar: não quero. Acusações sérias, mas na lista aí que Zofar coloca, com muitas verdades. Em quarto lugar, o texto também nos mostra que aquele que desobedece a Deus, se rebela contra Deus, ele tem toda a probabilidade de uma morte prematura. A Bíblia nos fala isso, de pessoas que Deus tirou a vida por pecado, por desobediência, contrariando a palavra de Deus, a vontade de Deus, a revelação de Deus de maneira direta. E o texto fala sobre isso, versículo de número
9 diz: os olhos que o viram não o verão mais, o lugar onde ele estava não o verá outra vez, falando aí da morte dele, do ímpio. Perguntarão dele e não encontrarão. Fala inclusive de uma morte prematura, mostrando que ainda que ele esteja jovem e se sentindo bem, o Zofar diz que ele será morto, ele irá morrer com toda a sua juventude, com todo o seu vigor da juventude. Então a gente percebe claramente, irmãos, que de todo Zofar não estava falando algo errado, mas ele estava falando de uma pessoa que não conhece a Deus e usando isso contra Jó. E aí é o problema. A Bíblia fala que essas coisas acontecerão sobre o homem que não teme a Deus, mas a Bíblia também fala que muitos homens injustos, eles não vão passar por essas consequências que a gente às vezes espera ver. Eles vão praticar injustiça, eles vão muitas vezes pregar o engano, e Deus vai permitir que eles vivam muitos anos, e a vida que eles tiveram na terra, a prosperidade, o aparente sucesso, será tudo usado contra ele no dia do juízo, que Deus deu a ele a oportunidade de se arrepender, e ele nunca se arrependeu. Mas voltando à lista terrível que Jó tem que ouvir aí da parte de Zofar, Zofar também diz que o ímpio, ele tem pecados ocultos que vão vir à tona, e ele usa essa figura aí no versículo de número 12: ainda que o mal seja doce na sua boca e ele o esconda debaixo da língua. Quantas vezes a pessoa peca e esconde, tenta esconder o pecado, como um doce que ele está comendo, escondeu debaixo da língua. No versículo 13 diz: e o saboreie, e não queira largar, o retenha na boca. E aí Zofar diz: o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago e será veneno de cobra no seu interior. Ele engoliu riquezas, mas terá que vomitá-las. O que ele está dizendo aqui é que o ímpio e os que sofrem, geralmente, é a consequência de pecados ocultos. Quantas pessoas não estão assim, envenenadas, porque guardam pecados que elas não têm coragem de confessar para Deus, e para alguém orar com ela, ministrar a vida dela, renunciar àquele pecado, passar pela vergonha de confessar, mas para ser curado do veneno, do pecado oculto. Então, várias verdades estão sendo ditas aqui, um discurso quase perfeito, e daqui a pouco vamos falar por que não foi perfeito. Em sexto lugar, Zofar também acusa Jó e fala que os ímpios, eles não desfrutarão das suas riquezas. O versículo de número 18 em diante: devolverá o fruto do seu trabalho, não engolirá, do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum, porque ele oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não construiu. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Zofar está descrevendo aqui a pessoa que pela cobiça explora os pobres, enriquece de maneira ilícita, que não era o caso de Jó, mas ele está dizendo de pessoas que fazem isso e que eles não desfrutam. Em algum momento essa riqueza toda será tirada, eles não vão desfrutar. Quantas pessoas milionárias e que de repente Deus tira a vida delas, elas não têm nada, porque as verdadeiras riquezas, elas são eternas, são as que nós edificamos na eternidade, construímos com obediência, com vida em santidade, com fidelidade a Deus. O Senhor Jesus deixa claro, dizendo: vocês devem ajuntar tesouros dos céus. Há tesouros nos céus que os fiéis estão realmente ajuntando para desfrutar da eternidade, não os tesouros como da terra, mas tesouros e riquezas espirituais que nós vamos desfrutar eternamente. É muita tolice trocar as coisas eternas por coisas passageiras como ouro e prata, mas o ser humano, ele tem essa cobiça o tempo todo, e nós temos que lutar contra ela. Mas o que Zofar está dizendo é que o ímpio não vai desfrutar das suas riquezas, mas ele está endereçando tudo isso para Jó. E mais uma apenas aí característica dessa lista: Zofar também diz que o ímpio vai sofrer o juízo de Deus. O juízo de Deus vai alcançar todos os ímpios, e é verdade. Versículo
de número 24: se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará, vai o atravessar. Ele arranca a flecha das suas costas, e esta vem brilhando com o seu fel, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade. Irmãos, o que Zofar está dizendo aqui? É que o ímpio vai ser julgado, o juízo de Deus vai vir sobre a terra. Toda a terra vai ver o juízo de Deus. Os que estiverem em Cristo Jesus, a Bíblia diz que vão passar pelo tribunal de Cristo, onde nós receberemos também as recompensas do Senhor, de acordo não com o que fizemos simplesmente, mas com o coração que nós fizemos, a motivação que fizemos, ou seja, com aquilo que Deus fez em nós e através de nós, com a obra do próprio Deus, porque muitas obras que nós fazemos, e podem ser até boas, humanitárias, a Bíblia diz que o fogo de Deus vai passar para purificar, provar estas obras. Agora o ímpio, ele vai estar diante do trono de Deus para juízo, para ser lançado no inferno eternamente. E o discurso de Zofar aqui é quase perfeito. E por que é quase perfeito? Por 3 razões muito simples. Primeiro, porque a mensagem certa foi dada à pessoa errada. Por precipitação e também querendo se defender o seu próprio orgulho ferido, Zofar pega uma palavra verdadeira da lei de Deus, mas ele libera sobre Jó, um homem fiel a Deus, temente a Deus, somente porque Jó estava passando por um sofrimento e um momento tão terrível da vida dele. Temos que tomar muito cuidado de não usar a verdade de Deus endereçada a pessoas erradas, por precipitação nossa, ou por que nós estamos feridos com ela. Segundo lugar, o discurso de Zofar não foi perfeito, porque a motivação dele estava errada. Ele falou com a pessoa errada e com a motivação totalmente errada. Quantas vezes nós queremos usar o conhecimento que temos da palavra para poder amaldiçoar pessoas que nós estamos feridos com elas, nós estamos irados com elas, porque elas nos fizeram mal. E em terceiro lugar, o discurso de Zofar também não foi correto, porque ele em nenhum momento fala do amor de Deus e da graça quando nós nos arrependemos. Toda mensagem de Deus, até de juízo, ela vem sempre com a possibilidade do arrependimento, revelando o amor de Deus. Deus é um Deus justo, Ele traz juízo, mas Ele é um Deus que enquanto nós estamos vivos, Ele está nos chamando ao arrependimento, à mudança, ao abandono do pecado, porque Ele nos ama. Até a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, uma igreja que o Senhor Jesus não viu virtude alguma, os exortou por ser mornos e disse que estava a ponto de vomitá-los. A mensagem do Senhor Jesus para essa igreja é: sê zeloso e arrepende-te, porque eu exorto a todos aqueles que eu amo. O Senhor Jesus ama a cada um de nós, mesmo quando nós nos tornamos parecidos com Laodiceia, mesmo quando nós nos afastamos da sua vontade. A mensagem dele é: se arrependa, porque eu te amo e eu quero te transformar. Deixe o pecado. A mensagem de Zofar, no capítulo 20 de Jó, demonstra que ele sabia parcialmente sobre a lei de Deus, sobre a justiça de Deus, mas ele não conhecia Deus, ele não se relacionava com Deus, e ele não era capaz de amar aqueles que estavam sofrendo, mas ele apenas rotulava. O grande problema, no meu ver, dos amigos de Jó, é que eles olharam o sofrimento e rotularam Jó de alguém que estava sofrendo tudo isso por culpas, por desobediência. Vamos orar? Pai, nós queremos aprender a cada dia, e que essas palavras dos amigos de Jó, tão verdadeiras em alguns aspectos, mas usadas de maneira errada contra teu servo Jó, possam nos ensinar a ser mais prudentes no falar, a guardar o nosso coração, a não nos mover pela impulsividade, mas aprender com tudo isso
E se estas palavras, Senhor, realmente se relacionam a nós, se nós precisamos nos arrepender, porque o pecado certamente trará consequências, que haja arrependimento em nós, porque o Senhor é um Deus amoroso, e pode usar essas palavras, esse discurso errado, pode usar para o nosso bem. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos. Amém, Senhor.